Que o Cristo ressurreto derrame sua graciosa paz de uma forma profunda em cada coração. Vamos falar sobre Páscoa. Infelizmente, a Páscoa tem sido mal interpretada por muitos cristãos. A Páscoa não é uma festa cristã, é uma festa judaica. Nós entendemos e comemoramos a Páscoa de uma maneira diferente, porque para nós Cristo é a verdadeira e a nova Páscoa. Esse é o nosso modo de pensar, vindo da palavra do Senhor, quando diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como surgiu a Páscoa? O povo de Deus estava cativo no Egito, o povo hebreu, o povo de Israel, e já estavam há mais de 400 anos como escravos no Egito. E Deus queria libertar o seu povo. Mas Faraó estava com o coração endurecido e Deus estava enviando algumas pragas a fim de quebrantar o coração de Faraó. Na 10ª praga, a praga dos primogênitos, onde havia uma promessa de Deus de que cada lar que não tivesse a marca do sangue do cordeiro teria seus primogênitos mortos. Nos diz a Bíblia, em Êxodo, no capítulo 12, que de fato todos os egípcios, os primogênitos, foram mortos, mas o povo de Deus saiu ileso dessa situação. Nenhum filho do povo hebreu, filho primogênito, foi morto naquela noite, e aí naquela noite houve o livramento do povo. A Páscoa tem que ser vista pelo prisma do verdadeiro evangelho, que Jesus ressuscitou e ele derramou o seu sangue remidor. Existem algumas analogias. No Velho Testamento, um cordeiro ou um cabrito eram escolhidos para que o sangue fosse espargido na soleira das portas, para que, de fato, houvesse libertação através daquele sangue. E no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Existem 3 maneiras do povo cristão desenvolver atitudes em relação à Páscoa. A primeira atitude seria rejeitar completamente a Páscoa, devido a vários equívocos, mercantilismo, devido à contaminação que aconteceu nessa ocasião da Páscoa, onde o Senhor Jesus sai de cena, onde Deus sai de cena e o verdadeiro protagonista passa a ser um coelho. A cruz sai de cena e o protagonista passa a ser o chocolate, ovos de chocolate. A segunda atitude seria encarar a Páscoa e aceitá-la como algo cultural no Brasil e, por sermos brasileiros, estarmos aceitando. A terceira atitude seria usar a ocasião para repensar a nossa visão de Páscoa, o objetivo da Páscoa, a motivação da Páscoa, o sentido da Páscoa para o cristão. Eu creio que essa tem que ser a atitude do cristão, essa terceira opção. Nesse sentido, precisamos falar que Jesus é a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa. Vou ler o que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 28. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha, tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nas batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar. Continuarão a realizar essa cerimônia. Então seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito
e, embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então, todos que ali estavam se prostraram e adoraram. Assim o povo fez, conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. A palavra Páscoa vem de um verbo hebraico, pechá, que significa passar por cima e dá a ideia de um livramento. Deus, literalmente, traz livramento quando ele manda o anjo passar, o anjo da morte, passar pelas casas dos israelitas e poupa os primogênitos de todo o povo de Deus. Ao mesmo tempo em que o povo de Deus foi poupado, o povo egípcio foi ferido mortalmente e todos os primogênitos egípcios morreram naquela noite. Bem, eu quero trazer 4 ensinos poderosos sobre a Páscoa e é importante que reflitamos sobre isso. Após a explanação dos 4 ensinos, vou trazer uma verdade absoluta que deve causar profundo impacto em nossos corações. Primeiro ensino: a Páscoa é um memorial de comemoração. O versículo 14 do texto lido vai nos trazer a visão de que o Senhor Jesus é de fato o Cordeiro. Quando nós lemos no Novo Testamento, Paulo se dirigindo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, nos é dito nessa passagem que Jesus é o Cordeiro Pascual que foi imolado. Uma vez por todas ele nos salvou. De uma vez por todas ele nos libertou. Isso está registrado em Hebreus 10:10. Quando nós olhamos o que Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 1 da sua carta, versículos 13 e 14, nós lemos: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Nós precisamos entender que a Páscoa é um memorial de comemoração, porque no sangue remidor do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós temos de fato a redenção, a remissão dos pecados, o livramento do pecado. O segundo grande ensino: a Páscoa aponta para a expiação de pecados no Cordeiro. Eu creio que hoje precisamos reavaliar muito a nossa visão sobre quem está no centro da Páscoa. O coelho, o coelhinho da Páscoa, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, nós lemos: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema de sacrifício estabelecido por Deus no Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus. Jesus se tornou o perfeito sacrifício. Paulo aborda esse assunto junto à igreja que se reunia em Roma. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 3, está escrito: a lei não era capaz de nos livrar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito Santo de Deus, para que possamos cumprir as justas exigências da lei. É importante entendermos isso. A Páscoa aponta para a expiação dos pecados no Cordeiro de Deus. Não estamos mais buscando liberdade do cativeiro egípcio, mas também não estamos mais buscando a liberdade do cativeiro do pecado, porque Cristo na cruz fez isso por nós. Naquele domingo de Páscoa, o Senhor Jesus ressuscitou para nos provar que nele haveria a remissão de pecados e vitória sobre a morte. Nós precisamos entender que a Páscoa do cristão é o próprio Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia,
naquela última Páscoa celebrada juntamente com seus discípulos, ele estava nos dando um recado. Na verdade, ele estava nos dando uma ordem. Vejam o meu sacrifício como divisor de águas na vida de vocês. Daqui para frente, não comemorem mais a Páscoa como um fator de livramento da escravidão no Egito, mas entendam a Páscoa em mim como sendo aquele que liberta, aquele que redime, aquele que perdoa, aquele que traz a salvação. O terceiro grande ensinamento: a Páscoa é emblemática, aponta para o sangue do Cordeiro. Deus mandou que o sangue fosse espargido, colocado em toda porta onde houvesse uma família de judeus. A marca do sangue. A marca do sangue do Cordeiro impediria que o mal entrasse naquelas casas, que a morte invadisse aqueles lares, e de fato estava acontecendo ali uma marca de sangue. Não houve morte, não houve destruição. Precisamos entender essa mensagem em função do que o Senhor Jesus quer realizar em cada vida. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 7, nós lemos: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós necessitamos da marca do sangue em nossas vidas. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, nós lemos: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No sangue de Cristo, encontramos o perdão para os pecados e entendemos que nessa visão emblemática de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, há uma mensagem. A Páscoa tem uma mensagem dupla, uma mensagem de vida e uma mensagem de morte. De vida, para quem é remido pelo sangue de Jesus, e de morte, para quem rejeita, para os que não se arrependem e permanecem nos seus próprios caminhos. Não colocam Jesus no centro da vida e não entendem que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando lemos em Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14, isso fica muito claro. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então, Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados, cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Entender bem a Páscoa é uma questão de vida ou morte. E o sangue de Cristo é que faz a diferença entre vida e morte. O quarto ensino precioso que a Páscoa precisa nos trazer é que ela é uma garantia de libertação. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, nós lemos: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Apocalipse, no capítulo 22, verso 14, nós lemos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Jesus, que é a nossa Páscoa, nos garante a vida eterna através do seu sacrifício na cruz. Algumas analogias em relação à velha Páscoa e à nova Páscoa. Era necessário cordeiro, era necessário sangue derramado. A Bíblia fala que sem derramamento do sangue não haveria remissão de pecados. Jesus cumpriu essa palavra. Jesus cumpriu esse requisito para que houvesse a salvação. E em Jesus surgiu uma nova Páscoa, a Santa Ceia. Quando os cristãos se reúnem para comer o pão e beber o vinho, estão atendendo a nova ordem de Jesus. Daquele momento em diante, em que ele repartiu a última Páscoa com seus discípulos, em que compartilhou aquele momento, ele estabeleceu não apenas um ritual, mas uma visão nova espiritual, que as coisas velhas não deveriam mais ser comemoradas porque o sacrifício de Jesus era o sacrifício final, sacrifício vicário. A sua vida foi dada
para que nós tivéssemos vida e vida eterna. A nova Páscoa é celebrada. Em Lucas, no capítulo 22, versos 19 e 20, está escrito: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus instituiu a Santa Ceia como memorial de comemoração, de celebração, porque ele estava vencendo a morte, derramando seu sangue na cruz. A partir daquele momento, o anjo da morte não poderia mais passar. O anjo da morte não teria mais nenhum poder, porque se nossas vidas estão lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, não há o que temer. A Páscoa é o memorial de comemoração da vitória de Cristo sobre a morte, da vida eterna, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. A Páscoa aponta para a expiação de pecados do Cordeiro. Só o Cordeiro de Deus pode tirar o pecado do mundo. A Páscoa tem uma dupla mensagem. É uma mensagem de vida ou morte. E ela traz a garantia de libertação da morte e do pecado. E nos garante que em Jesus nós somos verdadeiramente livres. Mas eu creio que a verdade absoluta tem que ser colocada agora. A verdade absoluta é que Jesus Cristo surgiu como sendo a nova Páscoa. E Jesus quer trazer libertação, paz, vida, salvação. Jesus é a nossa Páscoa. Termina essa breve mensagem citando o que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhes deu grande glória. A Páscoa tem que ser comemorada dessa forma. Jesus ocupando o centro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não temos vida, não temos vitória, não temos paz, não temos alegria. O medo da morte se acampa em nossa mente, em nosso coração. Mas quando Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira também o medo da morte. Ele traz um novo sentido de vida e ele quer trazer isso a cada coração hoje. Ele quer que vejamos a Páscoa como algo além do que comemorar o recebimento de presentes e chocolates, de desejarmos feliz Páscoa aos outros sem que entendamos de fato o que isso significa. Páscoa significa Jesus nascendo, ressurgindo no coração de cada cristão. Páscoa significa o domínio sobre a morte. Páscoa significa a ressurreição para a vida eterna. Páscoa significa a libertação do pecado. Páscoa significa que o ser humano está livre de tudo que pode trazer consequências para a eternidade que sejam danosas. Páscoa significa paz com Deus por toda a eternidade. Mas foi necessário o sacrifício de Cristo. Ele verteu o sangue por mim. Ele verteu o sangue por você que crê no seu sacrifício. Creia, Jesus é a nova Páscoa. Jesus é a minha Páscoa. E cada um precisa se perguntar: Jesus é a minha Páscoa também? Que seja essa a resposta. Jesus é a minha Páscoa. Porque nele eu tenho paz. Nele eu tenho alegria. Nele eu tenho a certeza da vitória sobre a morte. Nele eu tenho a vida eterna. Viva assim. Jesus sendo a Páscoa da sua vida. Você será feliz.